Uma educação que se propõe como finalidade formar alguém para ocupar um cargo de funcionário ou ganhar dinheiro não pode ser chamada de educação para a cultura, mas apenas uma indicação do caminho que o indivíduo deverá percorrer para manter-se vivo. Nietzsche. Aquela frase ficava pulsando em minha cabeça. Precisava saber mais sobre o autor daquele trecho e o que ele quis dizer com tal coisa. Comecei então a pesquisar na internet, e quando dei por mim, estava lendo compulsivamente textos sobre aquele tal filósofo, e vi que ele criticava, primeiro, as instituições e o ensino dos estabelecimentos alemães de seu tempo, acusando-os de diminuir o homem ao formá-lo apenas para servir os interesses do Estado, da ciência e do mercado, ao invés de despertá-los em sua singularidade como seres humanos. E segundo, as duas tendências básicas em relação à cultura, a tendência à universalização e a tendência à especialização que contribuem para a massificação e a mediocrização. E na educação de seu país, ele via o avanço do ensino técnico sobre todos os níveis escolares com a finalidade de preparar profissionais e servidores competentes. Na hora, eu já havia concordado com aquilo tudo. Diminuir o homem, não despertar as nossas singularidades como seres humanos. Tudo isso fazia muito sentido. Então percebi que precisava me aprofundar mais. Aquilo não era o suficiente para mim. E ao folhear as páginas do livro daquele filósofo, isso mesmo, Nietzsche era o nome dele, compreendi que Nietzsche discutia sobre a ampliação e o grande número de escolas que serviam apenas para a obtenção de cargos cujo interesse era do governo, assim como financiar a produção e a difusão da cultura, sendo que ela deve ser acelerada para formar o mais rápido possível homens que produzem e consomem, pois no consumo está centralizada a busca da felicidade. E foi aí que cheguei à conclusão. Quanto mais cultura, maior consumo e, portanto, mais produção, mais lucro e mais felicidade. Felicidade essa que naquele momento não a tinha procurado e nem feito questão. O que eu queria era entender esse sistema que finalmente começava a fazer sentido na minha cabeça. E por exatamente fazer sentido, não tinha nexo a parar minha pesquisa ali. Continuei lendo, pesquisando, observando a minha volta, filosofando, pensando na vida e em mim mesmo. Eu estava inserido nessas instituições. E levando em consideração que na Grécia Antiga a educação era ancorada nas experiências de vida de cada indivíduo, e os modos de vida inspiram maneiras de pensar, e os modos de pensar criam maneiras de viver, e também a cultura, na perspectiva de Nietzsche, que só pode nascer, crescer e desenvolver-se a partir da vida e das necessidades de vida, o meu eu de antes estava errado. Minha instituição também estava. Melhor dizendo, tudo relacionado à educação nessa droga estava errado. Em minha cabeça surgia uma legião de perguntas que em sequência eram respondidas e geravam outras no lugar. Perguntei-me então qual seria o papel da escola neste novo contexto, e o filósofo em questão tratou de respondê-la. Cabe à escola, de acordo com Nietzsche, produzir nos alunos a capacidade de dar novos sentidos às coisas e aos valores. Ele dizia que só os jovens poderiam entender suas contestações. É então de supor que a idade escolar seja melhor para levar o ser humano a pensar criticamente a respeito do mundo à sua volta. Não visava o simples acúmulo de conhecimento, pelo contrário, insistia no desenvolvimento do senso crítico e da atividade criadora de cada um. Nietzsche possuía uma grande preocupação com a formação de outro ser humano,
propunha a ideia de um modelo de educador ao qual o jovem estudante poderá tomar como exemplo para si, como a melhor forma de encontrar a si próprio. Então a educação acontece a partir do modelo ou exemplo de vida fornecido pelo mestre, e não pela simples transmissão de conhecimentos. Pode parecer estranho, mas as ideias daquele pensador, mesmo que formulada há muito tempo, começou a fazer mais sentido do que as que me cercavam todos esses anos. Seus textos eram uma crítica à educação de seu tempo, mas se aplicava perfeitamente aos padrões que vivia a vida inteira. Comecei então a processar toda aquela informação e compará-la com o contexto no qual eu me inseria. E se eu não quisesse ser apenas mais um homem teórico, seguir padrões e ser uniformizado apenas para servir como mais uma peça do consumo do Estado? Não me pareceu ser justo. A educação de Nietzsche se ocuparia em educar um homem para fazer dele um homem, e esse homem deveria aprender a viver e só utilizar a história quando ela estiver a serviço da vida. Os modos de vida inspiram as maneiras de pensar e os modos de pensar criam maneiras de viver. Agora já era tarde, porque a ideia de Nietzsche já fazia parte de mim. Andávamos e pensávamos em conjunto. Eu não ligava mais para colégio, para matérias que não me interessavam, para professores enchendo meu saco com tarefas e trabalhos. Eu estava preocupado era com o meu caráter, com meu senso crítico a respeito da sociedade e o que eu faria da minha vida após essa crise de existencialidade educacional. E sobre o que eu pensava, levando em consideração o universo em que eu vivia e a mente das pessoas com que eu tinha de lidar. Ah, meu caro, isso é simples. Viver intensamente, tornar-se o que se é.